Ô, professor, que alegria, professor Opa! Francisco. Que maravilha! Que alegria enorme. Já estamos aqui com algumas pessoas. Agora acabou de entrar o Alisson, etc. Vamos cuidar aí do líder no novo normal, né, professor? Pois é, vamos ver, vamos ver. Vamos ver sim. Te aguardamos, você está no comando. Não, eu estou no comando, eu vou fazendo perguntas e você vai me respondendo. Você tem uma responsabilidade enorme comigo, porque você é meu padrinho. As pessoas não sabem disso na área da administração. O professor Francisco Gomes de Mato, para aqueles que já estão no ar, como Gustavo Gomes também entrou, né? Cardoso. Em verdade, professor, eu já escrevi alguns livros, mas os primeiros livros teve a sua participação direta. Se não fosse você, professor, eu não escreveria esse livro, porque você me estimulou, me orientou, me disse como fazia. Então, isso tem me seguido há muito tempo. Professor Francisco Gomes de Mato, escritor, administrador, consultor, 33 livros publicados. Não é brincadeira, não. Sempre em torno de liderança e cultura corporativa. E tem tido uma questão interessante. Quando eu estudei administração, já tem muito tempo, né? Eu me formei há 50 anos, em 1970, na Fundação Getúlio Vargas. Não tinha quase literatura em português. Agora a gente tem uma pletora, muitos livros em português, mas uma característica diferenciada dos livros do professor Francisco Gomes de Mato, estou dizendo para você, Edson Pinto, para você, Rosângela, que acabou de entrar também, é que na maioria dos livros em português, os autores publicam muito referenciados pelos autores americanos, é muito uma visão acadêmica, enquanto que o professor Francisco Gomes de Mato se baseia, claro, com a inexcedível contribuição científica internacional no campo da gestão, mas ele relata experiências pessoais, sempre em consultoria de topo, no topo com top men das organizações. Foi assim no BEG, quando se recuperou o BEG, o Banco Estado da Guanabara. Foi assim, né, professor, com o Atlântico Boa Vista Seguro, com o nosso querido Almeida Braga, um dos grandes empresários e executivos que esse país teve e tem, no Banco Nacional, né, na Embratel, na MPM Propaganda, que à época era a maior empresa de publicidade do Brasil, se não for ainda uma das maiores hoje, no Banersta depois, na nossa Caixa, nosso banco, na João Fortes Engenharia, sempre com executivo de topo, Confederação Nacional da Indústria, no Senai, no SESI, no Instituto Oswaldo Lodge. Professor, eu conheço bem a sua trajetória, no SESI, né? no Ministério do Trabalho, teve também no Motor Union, no Grupo Sendas, sempre com executivo de topo. Eu vou lhe fazer uma comparação que eu nunca lhe disse. Um dos autores que tem a mesma trajetória sua, que eu gosto muito, é o Peter Drucker. O Peter Drucker não é necessariamente aquele acadêmico que produzia, né, com suas reflexões, com seus pensamentos, com as leituras, e citando muitos outros autores, uma contribuição importante. E foi assim. Ele aprendia muito com os executivos de topo, analisava as empresas familiares, os grandes complexos organizacionais, e eu vejo no professor Francisco Gomes de Mato exatamente essa experiência, sempre com o executivo de topo, assessorando a questão familiar, a questão das macro-organizações complexas, sempre com o tema de liderança e cultura corporativa. Você acha, professor, que diante dessa colocação toda que eu estou fazendo, sou eu que vou ficar falando? Imagina. Hein? Nós queremos aqui lhe ouvir bastante, professor, porque você tem uma produção que é muito do Zé da Silva, da empresa brasileira, do Policarpo Quaresma, da realidade da nossa organização, sem negar e incorporar a importantíssima contribuição científica internacional. Portanto, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma satisfação. Tenho certeza que o nosso público internauta que está entrando aqui vai certamente se beneficiar muito das observações que você vai falar nesse novo tema. Eu vou dando as minhas dicas também, mas é de intruso. Tá bom. Wagner, você praticamente me nocauteou. Bom, eu faço um desconto pela nossa autêntica, sólida amizade. E, Wagner, na verdade, você está me lembrando agora uma verdade, em termos humanos, é que, relembrando McLuhan, quer dizer, nós somos multidões. Quer dizer, há muitas pessoas vivas em cada um de nós. E eu te vendo
eu relembro figuras que foram muito marcantes para você, para mim, para os administradores. Belmiro Siqueira, seu pai, Belmiro, patrono com muita legitimidade da classe dos administradores. Eu tenho uma particular experiência com Belmiro. Ele foi meu professor. E depois, com muita honra para mim, eu me tornei um colega dele, um parceiro dele, na luta pelo reconhecimento e o reconhecimento da profissão de regulamentação da profissão do administrador. Quer dizer, e lembrando Belmiro, eu lembro uma outra figura também, está dentro de você e dentro, eu me permito dizer, dentro de mim também, Gilda Nunes, muito obrigado. Sua esposa, companheira, inspiradora e mais, influenciadora. A sua carreira, que se tornou uma carreira muito bem-sucedida, é bem-sucedida, deve-se muito a essas duas personalidades. Seu pai, Belmiro, sua esposa, Gilda Nunes. E, evidentemente, aí entram muitas outras personalidades, que não caberia agora que o rio delas não dava para fluir todas, né? Então, o que eu posso dar em resposta às suas generosas referências, é isso. É dizer que realmente temos muita coisa em comum e muita estrada para percorrer. Essa é a realidade. Muita estrada para percorrer. Como é que está a questão da liderança hoje, professor? Não só em relação à pandemia, mas um tempo antes. Como é que você está vendo esse processo? Você sempre se dedicou, né, à análise da liderança, da cultura corporativa, fundamentalmente da questão da ética, há décadas que você propugna um verdadeiro missionário em relação à postura ética no mundo das organizações. Como é que você está vendo esse escancaramento da pandemia em relação a todos nós aqui hoje? Wagner, eu acho que a gente realmente passa por um momento bastante preocupante. E eu não boto toda a ênfase da preocupação nesse vírus real, evidentemente. Claro. Não cabe subestimá-lo. Mas eu acho que é um vírus que chegou e caiu no agrado de certos políticos, de muitos políticos, e no agrado da mídia. A mídia incorporou o vírus, assumiu o vírus como uma propriedade e se propõe a fazer o máximo para estendê-lo. E é isso que eu digo que é preocupante no momento que a gente vê todo um peso colocado na chamada inteligência artificial e em correspondência ao isolamento social, que não são coisas artificiais em relação à inteligência, e há um alto grau de artificialidade no isolamento. Né? O isolamento em si é estéril, não gera nada. Gera o quê? O encarceramento. É como se o mundo enlouquecesse e se desse ao mundo a solitária de um hospício, mais ou menos comparando assim. Então, o isolamento só faz sentido se ele for correspondido, como eu já tenho dito, por um recolhimento, quer dizer, um aprofundamento do eu, e Sim. por um estágio superior de acolhimento. Quer dizer, o eu expandido. Quer dizer, uma presença, e aí é que entra o componente ético, que a existência humana, ela não faz sentido e ela não tem alcance se não for por uma consciência ética. A consciência, porque nós nos realizamos no outro. E aí está a liderança, que é também um dom inato, é um talento. Essa liderança é que faz com que você, que teve uma carreira brilhante e que está na luta por muito ainda por acontecer,
E a vida é isso, é um desafio que não cabe dentro das quatro paredes de uma sala de um cárcere. A vida, ela pressupõe a expansão, a continuidade, a longevidade. Isso é a linguagem da vida, a linguagem da vida. A liderança é essa condição de sobrevivência, porque eu costumo dizer o seguinte: você, quando fala em crise, as crises de sobrevivência, do ciclo vital, que é a sobrevivência, a expansão, a continuidade, 3 estágios, a gente os vive o tempo todo. Eles estão integrados dentro de uma mesma realidade. Crises de sobrevivência, como as que vivemos hoje, em termos planetários, são comuns. Por isso que eu digo, é preciso colocar as coisas nos devidos termos, para que não fujam ao controle e que não estejam apenas inseridos dentro de uma cultura burocrática de submissão. Quer dizer, que afinal as pessoas pensam por nós e a gente vai como manada. Né? Então, nós estamos vivendo hoje o grande risco, eu acho, dessa neoburocracia não percebida e que se traduz nesse aparente conforto de uma inteligência artificial. Quer dizer, aqui eu quero botar um parênteses, porque eu tenho sido mal compreendido quando eu falo dos aspectos da tecnologia. A tecnologia é um atributo da inteligência. Né? Ela é um recurso muito maravilhoso, muito importante em termos de qualidade e mesmo de excelência de vida, mas desde que essa excelência esteja garantida por valores, por princípios, pelo sentido da vida em si. Não simplesmente amarrado dentro de tendências. Né? Então, porque senão a tecnologia acaba nos fazendo, aumentando e aprofundando a desigualdade. Né? Ao longo da história da humanidade, quando o homem descobriu a roda e criou toda a questão da revolução agrícola, né? Você tinha algumas pessoas que tinham a propriedade, uma elite que se deliciou muito daquela riqueza, mas todo o resto da população, ao longo do processo, explorado. Essa inteligência artificial pode nos levar também a isso. Ao invés de você humanizar, né, o homem cada vez mais, em vez de você pode criar e aprofundar processos de desigualdade. É isso, professor? Se eu estou entendendo bem? O Wagner, você costurou bem. Na verdade, é o que a gente está querendo passar, exatamente o que você falou. Né? No sentido seguinte, que ninguém é contra. A gente é muito a favor. A gente é muito a favor. Quer dizer, negar evidências, o homem tem direito a todos os direitos, digamos assim, menos o de ser burro. Menos o de ser burro. Quer dizer, então, quer dizer, a ciência, a tecnologia estão a serviço do ser humano. Não para libertá-lo, não para escravizá-lo. Não para ser um instrumento de manipulação. E aí é que eu digo, os falsos líderes, os falsos políticos, aqueles, os autênticos são necessários. Nós precisamos de políticos, nós precisamos de líderes, mas nós precisamos, acima de tudo, de educadores. E onde é que eles estão? Onde eles estão? O Wagner, um ponto importante que eu acho para a gente entender e se assenhorear de tudo que está passando, não ser apenas alguém arrastado, mas que possa contribuir, é nesse sentido de que o mundo vinha num processo de exaustão, uma exaustão social. O que eu identifico como um eclipse da liderança, você falou em liderança, um eclipse a nível global, a nível universal. Né? Daí essa crise, que não por mero acaso é planetária. Quer dizer, todo mundo está vivendo. Quer dizer, é um vírus maluco, porque ele não é diferente de muitos outros.
ele se tornou essa pandemia que se fala, que às vezes vira uma pantomima, na verdade. Sim. Então, até que ponto, na verdade, a gente está vivendo uma pantomima, uma pandemia mesmo. Eu prefiro chamar de uma epidemia, que tornou, como muitas outras, não cabe aqui ficar rebuscando na história para não perder tempo, mas que a gente já vivenciou muitas situações críticas de sobrevivência mesmo. Né? Então, a gente hoje, com tranquilidade, a gente tem que ver, porque o homem, a tal da inteligência, que não é artificial. Não existe a inteligência artificial, existe a inteligência e existe a tecnologia. Sim. Existe todo esse aparato que ajuda o homem a viver com mais qualidade, com mais excelência. Então, tudo isso que hoje se entende por inteligência artificial é inteligência. É inteligência. Vem do pensamento, vem do pensar. Por isso que eu coloco sempre nas minhas intervenções a visão estratégica que é necessário para sobreviver e desenvolver-se. Essa visão estratégica está apoiada no pensar, está apoiada na alma, de entrar na essência das coisas e descobrir, na verdade, aquilo que motiva o homem a caminhar. Quais são as grandes motivações humanas? Poder e dinheiro pode ser uma motivação desejada, mas desde que se sejam instrumentais. Claro. O poder é necessário para fazer as coisas acontecerem. Poder é algo muito importante da vida de cada um de nós. E como você diz, do Zé Silva, é muito importante para todos nós, e nisso está a liderança, esse potencial de força que está em cada um. Então, é necessário isso. Mas é preciso que a gente tenha os grandes motivadores de desenvolvimento, não é? Que é a alma das coisas, a palavra, por exemplo, resgatar a palavra, Wagner. Você veja o seguinte, no princípio era o verbo, quer dizer, a palavra é identificada até biblicamente com o próprio Criador. Quer dizer, então a palavra, nós somos movidos por palavra, que tem alma, que tem conteúdo, que tem mensagem. Quando se esvazia, o vocabulário fica à mercê de usos estranhos. Né? Quer dizer, então a gente tem que resgatar o sentido real da palavra. É aí que tem a educação presente. Claro. O senhor está me fazendo lembrar uma frase mais ou menos de Voltaire, que ele dizia o seguinte, que ser ético é querer fazer as pessoas fazerem o que a gente quer. Basicamente era a ideia, ver a distorção do que seja ética, né? As pessoas fazerem o que a gente quer, né? Um grande pensador, mas veja, como se utiliza esse verbo inadequadamente também, até pelos grandes pensadores como Voltaire. Cabe a nós todos termos aquilo que a educação nos dá, consciência crítica, saber pesar e distinguir o joio do trigo, né? Saber, na verdade, se conduzir de uma maneira inteligente, porque a inteligência foi dada ao homem e só ele tem a capacidade de pensar e decidir o seu destino. Isso é que caracteriza o ser humano. Ele tem autonomia. E nisso que entra a ética, para direcionar essa autonomia, essa liberdade, que é aquilo inalienável. Você não pode vender a sua liberdade. E essa é que é uma tragédia humana. Você tem que preservar a sua liberdade com dignidade, com responsabilidade no outro. A ética está aí, a ética está centrada no outro. Eu me realizo em você, Wagner. Claro, é evidente. E você se realiza em mim. É claro. Isso é que e nisso, entre nós, em todos os relacionamentos humanos, há o trânsito da liderança, do poder de influenciar e ser influenciado.
E é por isso que eu digo que não há nada mais democrático do que o consenso, que implica diálogo, você ter as diversidades todas, as diferenças todas, e chegar àquilo a unidade, quer dizer, o compromisso com o essencial. Divergir tudo ou mais, mas nesse essencial que eu chamo de verdade comum, que implica na vontade comum e na ação comum. Quer dizer, essas verdades comuns, a verdade, que é sempre uma grande inquietação do espírito, onde está a verdade, quem é a verdade? A verdade está aí. É nisso que nós nos reunimos e estabelecemos a nossa verdade por consenso. E aí os decidimos. Nossos pontos de encontro. São os nossos pontos de encontro. Tudo que aquilo que foi um grande momento na história da igreja, com a grande organização que serve. Claro. Uma organização militar sempre foi referência, né, por terem as coisas mais autoridade, ordem e disciplina. Então, tudo, na verdade, se constrói numa base sólida, né, de relacionamento. Então, quer dizer, isso aí que se perde no tumulto da vida, se perde muito dessas coisas, desse sentido de consistência. Né? Agora, o que estava querendo colocar, precisamente, é o seguinte, quer dizer, que nós falamos, tudo isso converge de alguma maneira em um certo posicionamento. Você falou aí, como é que eu agora vivendo nesse momento de um certo tumulto, de uma confusão, que também é uma confusão conceitual, mental, né? Como a gente se posiciona diante disso? E aí posiciona com aquilo que é o tripé, que eu acho, o conhecimento que se torna sabedoria. Há uma confusão, e aí também é preciso que se abram parênteses, que quando muitas vezes eu vejo educadores falando em educação, e eles estão o tempo todo falando em ensino, que é um braço da educação. Claro. Mas que, na verdade, a educação, ela não se realiza no isolamento, ela se realiza na aproximação real. As pessoas tendo condições de viver, conviver e convergir para algo superior. Claro. Então, tem que ter vivência, convivência e convergência. Né? Claro. Então, nisso, o presencial é fundamental. Eu vejo muita dificuldade, quase impossibilidade de se realizar educação à distância. A educação, ensino à distância é outra coisa. É outra coisa, né? Claro. É outra coisa. Então, eu acho que aí caberia, certas coisas têm que ser melhor aprofundadas. Mas eu diria o seguinte, que a gente está muito preocupado com os saberes. E a alfabetização. Para quê? E se você lembrou Peter Drucker fazia obsessivamente essa pergunta. Para quê? Competência para quê? Não é verdade? Exatamente. Portanto, os limites da ética se colocam bastante forte com essa inteligência artificial, como ela for sendo usada pela humanidade, né? Platão já dizia, o homem é um animal social. Isso é fundamental. Lá no tempo, né, não há como o ser humano não viver em sociedade, em harmonia, em articulação. Mas as organizações hoje, professor, falam muito em trabalho em equipe, muito na importância do grupo, etc., mas cada vez mais estimulam o trabalho individual, remuneram no sentido psicológico e financeiro pelo desempenho individual, fazendo quase que uma esquizofrenia nas organizações e vendo o trabalho. É claro que o trabalho de equipe é fundamental, é claro que o trabalho que é da natureza do homem, né? Mas as organizações hoje pregam um individualismo muito forte. Não é só a organização, não, o conjunto da sociedade também faz isso. Daí o burnout, né? Os suicídios, daí as dificuldades que muitos têm nas relações de trabalho, né?
A gente vê isso todos os momentos, a fadiga psicológica, todos os problemas produzidos por essa individualização, pela segmentação do homem com o outro, né? Da alteridade, da relação com o outro, não é isso, professor? Pois é, então você falou uma palavra agora que é decisiva em termos de potencializar as mazelas humanas, individualismo. Porque o individualismo, ela leva ao egocentrismo. Claro. De repente, o mundo gira em torno de você, né? O mundo está girando em torno da pessoa. Claro. E nisso ela se afunda, ela não se expande, né? Mas não percebe. Mas aí desenvolve todos os outros, todas as outras distorções. Se você pensar, a corrupção entra aí. Porque claro. A corrupção, ela começa com a erosão do caráter, corrosão do caráter. E o caráter se corrói na não educação. Claro. Então você vê quantos agora, por exemplo, da realidade presente até hoje, né, e os escândalos que vêm à tona e tudo mais, pessoas superdotadas em termos intelectuais, doutores e superdoutores, e, na verdade, mais moralmente infantis. Aí eu coloco um outro aspecto, nível de maturidade. Não, nível de maturidade. E que esse nível de maturidade também serve para medir isso que você falou, a equipe. Qual o nível de maturidade? Se eu estou falando, eu tenho que afinar minha linguagem de ideias, de princípios e de saberes ao interlocutor, ao seu nível. Isso, a paz social vem muito por esse aspecto da comunicação. Né? Como eu estou me preparando para ter uma linguagem adequada com um público adequado. E como eu posso desenvolver a minha potência de liderança, fazendo com que outros se tornem melhores líderes. Sim. Então, nesse sentido, Wagner, e é o seu discurso, eu tenho ouvido muito você, eu ouço muito você, e eu vejo que você bate nessa questão. E quando você, que é uma vocação política, porque teve um passado aí muito forte e muito bem posicionado na política, você, na verdade, fala esse tipo de coisa. Entende? Que é a importância em trazer as pessoas, e fazer não aquilo. Eu estou me lembrando agora da síndrome do caranguejo. Caranguejo, você sabe, quer dizer, o pescador, quando pega o caranguejo, ele não se preocupa, ele joga o caranguejo vivo dentro de um cesto e se despreocupa. Por quê? Porque o caranguejo, ele não deixa o outro. Quando o outro está querendo se libertar, ele vai e puxa para baixo. Ele vai e puxa para baixo. Isso é uma realidade metafórica fantástica. Perfeita. Aquelas pessoas que nem se salvam e nem deixam os outros se salvarem, nem se libertam e nem deixam os outros se libertarem. Então, essa mediocridade que está muito dentro das burocracias. E por isso que nós estamos vivendo um momento de uma neoburocracia, quando a gente supervaloriza a técnica, a tecnologia, a inteligência artificial, em detrimento da inteligência humanística, que é essa que é a inteligência. Não é? Claro. A inteligência. Claro. Então, quando você, como reitor de uma universidade corporativa do administrador, quando você coloca os seus eventos à distância, você tem a preocupação de colocar conteúdos que despertem o pensar, que despertem essa humanização. Senão é tal coisa, não contribui. Eu acho que o grande risco, Wagner, quando a gente fala liderança, educação e cultura, porque você vive dentro de uma cultura, e quem forma a cultura são os educadores, líderes, os líderes educadores, que formam a cultura. E você, certamente, tende a reproduzir os valores de uma cultura corporativa. Tende a reproduzir. E que não é bom essa tendência pura e simples.
Você Claro. é representante de uma cultura, você inclui para essa melhoria da cultura, que é alguma coisa em renovação contínua. Tá certo? Entendo. A cultura está permanentemente renovada por liderança e educação. É um ciclo autoalimentador. Né? E a sociedade... Fala, pois não. Mas, infelizmente, esse processo não se dá sempre melhorando. Às vezes você tem retrocessos. Aparentemente, o que me parece hoje, nós estamos vivendo uma crise produzida por que a tecnologia avançou, é verdade, o ser humano, a sua inteligência objetiva, ela conseguiu atingir níveis de tecnologia realmente fantásticos, mas a mentalidade que preside nas organizações é uma mentalidade, uma cultura realmente do carro de boi, no sentido de que a gente mantém ainda a discriminação, o preconceito, o não respeito pelo outro, a individualização, quer dizer, muito na cabeça, muito parecido com a sua parábolazinha que você fez agora, simbolicamente, com caranguejo. Quer dizer, a luta, a competição individualizada dentro da empresa é assustador, isso já foi melhor do que é hoje. Mas nós precisamos, portanto, novas competências. A crise de liderança mundial é isso. A gente vê que os líderes que nós dispomos, no processo político mesmo, são muito diferentes de líderes que existiram em outros momentos na história da humanidade ao longo, né? Não estou me falando ontem ou depois. Wagner, veja bem, eu tenho uma das minhas diretrizes é a seguinte: você começa pequeno, claro, mas na direção certa, e você transforma. Claro. Porque as ideias se expandem independente de você. Quer dizer, então eu acredito que as grandes transformações mundiais vão começar por micro transformações que vão dando solidez à corrente. Quer dizer, os elos da corrente vão se tornando. Então o outro princípio que eu gosto, que eu tirei da física, é de que um sistema caótico, quando você ordena uma das partes, tende a todo o contexto, o todo se ordenar. Entendi. Então, a força da ordenação é muito forte, mas a gente só se fixa exatamente nos elos fracos e pensa formar uma corrente forte com um elo fraco. Não dá, entende? Então, claro. Quer dizer, o que você diz? Você colocou aí vários indicadores negativos, né? Mas esses existem por uma intencionalidade. Nada é obra do acaso, nem é gratuito. Quer dizer, há interesses ocultos, mas muito flagrantes, só não vê quem não quer, que quer o caos, que quer manter as coisas dentro de um padrão de educação baixa, porque isso tudo se torna controlável. E aí é um dos cuidados que a gente tem, que essa benfazeja tecnologia, ela não pode ser alguma coisa que se traduza numa inovação para poucos dominadores. A grande massa apenas de usuário da tecnologia. Então, nisso está a escravidão moderna. É que você amplia uma inteligência artificial e aquilo que é essencial vai para o brejo. Claro. Deixa por conta dessa neoburocracia, das coisas. Quer dizer, aquilo que é hierarquizado piorou sob certos aspectos, porque agora horizontaliza-se uma pasteurização. Claro. É aquela velha manada. Claro. Você começa a se deixar guiar por protocolos. Né? Então, é aí. Aonde que está? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, muito cuidado com esse vírus. Mas não é simplesmente pela sua letalidade. Também. Não é só pelo seu contágio. Também. Mas até onde ele é manipulado por interesses. Está flagrante. Sim. Está flagrante.
São coisas que a gente vê. Você fala das organizações fechadas, culturas fechadas, cria pensamento único. Claro. O que a burocracia faz como modelo organizacional que foi o seu próprio criador, que foi um gênio da sociologia, Sim. Max Weber. Poucos sabem, poucos divulgam, que ele falou, acabei de gerar um monstro. Quando ele pensou mais no modelo, ele falou, poxa, ele repudiou esse modelo, mas aí era tarde demais. Ele foi muito bom para as ditaduras. Claro. Todos os totalitarismos estão plantados em cima de burocracias. Todos. Claro. Todos. Com as suas ideologias. A velha nomenclatura. As novas ideologias. Aquele pensamento único, aquelas verdades que não são verdadeiras. E a crise polarizada no Brasil reflete também isso. Quer dizer, é a nomenclatura, ou o que você quiser, pode chamar também da burocracia do partido, que é o aparato chique, né? Usando uma linguagem de esquerda ou de direita. É impressionante isso. Né? É realmente impressionante. Quer dizer, professor, como é que você vê as competências do líder para administrar crises? O que a gente precisa? A gente está falando questões essenciais, porque o que pode estar acontecendo? A tecnologia, ao invés de gerar, como a gente vai utilizar essa tecnologia, ela, ao invés de gerar igualdade e libertação do homem, ela pode gerar a sua escravidão. A sua escravização. Nós vamos ficar servos da gleba, não agora servos da tecnologia. Quer dizer, como é que você vê essa liderança, essas competências? Ô Wagner, veja bem. Crise, vamos começar por aí. Crise é o que há de mais natural no desenvolvimento humano. Claro. O desenvolvimento humano sai de uma etapa para outra etapa por uma crise. Claro. É quando você, na verdade, reconhece alguma coisa que está obsoleta, isso no melhor sentido da crise. Claro. Algo de obsoleto que é substituído por algo novo, de correção, de inovação, de modernidade. Então, é uma quebra de paradigmas e que gera um vazio. O que você vai colocar? Então, nós estamos vendo um momento de crise. Mas qual é o pós-crise, dessa crise grave? Qual é o pós-crise? Nós temos que estar preocupados com isso. Não achar que essa crise, através do isolamento, através do trabalho em casa, através de aceitar que o robô se expanda e que você, ao ir procurar um médico, você vai encontrar sentado lá no jaleco um robô. Quando você vai para uma sala de aula, não tem mais o professor, tem uma máquina inteligente lá, um robô falando, e por aí afora. Você daqui a pouco entra numa igreja, não precisa mais de sacerdote, para quê? Bota lá um robô. Ele sabe muito mais do que qualquer sacerdote, toda a Bíblia, toda a doutrina está ali, não precisa. O professor Google já havia substituído muito das teses de mestrado e doutorado. Vamos lá no Google, está tudo lá, vamos lá, pega, encaixa. É só o quê? Copiar, colar. Claro. Então a gente já estava, quando eu chamo isso tudo são indicadores de um processo de exaustão. A tecnologia, essa tecnologia que hoje está se tornando assim, irreversível, já se declarou, não trabalho em casa, todo o remoto, quer dizer, o distante, vai ser natural. Esse novo normal, absurdo de chamar novo normal. Existe o normal, não tem nada de eufemismos, de novo jornal, né, que são racionalizações para te impingir o que quiser. Então nós temos que ser... E a educação desenvolve o senso crítico, desenvolve a inteligência para pensar, analisar e decidir. E é como eu digo, só o ser humano tem condição de determinar seu destino, nenhum outro animal. Então, pensar, é estratégico. Tem que se desenvolver esse pensamento. Aonde? No presencial. Se estavam preparados para ser educadores, temos que preparar os educadores para exercitarem a educação. Né? Então, eu acho que me preocupa muito, Wagner, é que a gente vinha num processo que estamos, insisto, de exaustão social, em todos os sentidos, em todos os segmentos, e nos entregamos a essa exaustão.
estão vivendo essa crise. Agora é a crise de exaustão prolongada. E que vamos usar o quê? Artifícios. Não por mero acaso que a inteligência se chama artificial. Artifícios. Ficar em casa. O homem não aguenta. Você vê agora os controles sociais. Olha, isso isolamento é controle social. Agora mesmo, o homem sente, ele fica, ele cria uma neurose coletiva e a gente não registra isso. O que está acontecendo, a gente aqui e acolá fica sabendo de casos extremos por causa de alguma coisa, porque estabelecer o medo que gera e o pânico. Claro. O medo, ao se prolongar, o limite entre medo e pânico é muito tênue. Sim. Estou me dizer, o susto é pedagógico. Você realmente advertir para os erros, para os riscos, é absolutamente normal e necessário. Eu chamo de susto. Mas quando você prolonga isso e entra no medo, e o medo conduz ao pânico rapidamente. E é isso que eu estou dizendo, esse bombardeio de termos de medo, cria aquilo que eu chamo de inibição reativa. As pessoas já não pensam, reagem. Estão inibidas, estão bloqueadas. Os seus sensores estão bloqueados. Então, reagem. Mas é isso. Assim. Aí é que vem o pensamento único. A orientação única. Você recebe. É o processo de quê? É o processo de lavagem cerebral. Estabelecimento do pensamento único. Cerebral? Como se faz uma lavagem cerebral? Por exaustão. Que a exaustão bloqueia a vontade. Você fica, de repente, exausto e recebe qualquer coisa. Isso serve para embasar qualquer ideologia. É por um processo de inibição que eu chamo reativa, de bloqueio sensorial, que você já quer... Se lembra de um fato, que surgiu em Paris, há décadas atrás, um candidato a suicida, no 22º andar, estava lá, então vamos botar menos, no 8º andar, para ser visto pela população cá embaixo. E eles ameaçando saltar. Aí veio a polícia e um policial inteligente, começou a negociar com ele, demovê-lo da claro. Aí ele conversava, mas numa posição de total risco, ele ameaçava se jogar. Aí o povo cá embaixo, não se jogue, não se jogue. Depois de um determinado momento, a população não aguentava mais e disse, pula. Quer dizer, é a tal coisa, você tem tanto medo do vírus, que você de repente abre a porta e diz assim, vírus, venha. Abre logo com essa angústia, com essa ansiedade, não aguento mais. É um vírus, você se torna amigo do vírus. Aí você fica à mercê do vírus. Então, esse vírus social está aí na sociedade aí. Poxa, a gente tem que contrapor a ele com educação, com liderança de pequenos grupos que vão se ampliando, que vão se transformando, porque os interesses estabelecidos são muito fortes. Essas lideranças individualistas, egocêntricas, totalitárias, nesse eclipse que eu chamo de liderança, que acaba por um eclipse também das instituições, o esvaziamento das instituições. Pensa em qualquer instituição aí, família, uma crise brutal, aumentada agora com o isolamento. É verdade. Não aprenderam a conviver um pai e uma mãe que sai de manhã cedinho para uma jornada de trabalho, e se ele é jovem, depois, além desse trabalho que ele tinha, de dia que eu ocupava o dia inteiro, ele ia para uma universidade, ele ia fazer um MBA, uma especialização, um mestrado, doutorado. Quando é que ele se encontrava com os filhos, Omar? É verdade. A gente conhece essa realidade nos cursos fundamentais. O pai é substituído por uma babá. Sim. O pai e a mãe, por uma babá o tempo todo. Sábado, domingo, eles passeiam com as crianças assim, quando passeiam, também para não conversar. Tem muito pouca conversa. De repente você joga tudo isso dentro
é um inferninho. A família se Claro. tornou, de repente, um lugar para o qual não se educou a convivência. E os problemas estão aí. Aqui a Croácia está ouvindo casos desses. Você falou Claro, de é suicídio. É verdade. Você não tem estatísticas de suicídio. Mas você sabe, eu tenho visto algumas coisas aqui e acolá, está aumentando o número. Entende? Então são indicadores de exaustão. De muita exaustão. As instituições, família, trabalho. Trabalho. O trabalho já vinha sendo aquele velho regime de mandar obedecer, de tudo está sendo metas. Pouca visão estratégica, só o operacional o tempo todo. Agora, na sobrevivência, numa crise de sobrevivência, é tudo operacional. Só. Tá bom que existe o problema, tem que ser resolvido. O incêndio tem que ser apagado, o náufrago tem que ser salvo. Claro. Tem que ser salvo. Mas e depois? E logo depois? Então, o operacional, desconectado do estratégico... É claro, não é possível. Escravizante. Claro que não é possível. É claro que não é possível. Você podia indicar algumas competências que você vê em relação a esse líder para administrar esse tipo de crise? Competências específicas? Bom, Wagner, pois é. Então, o que você espera de um líder? Que ele seja íntegro. Sim. Íntegro é a condição fundamental. Que ele seja uma pessoa exemplar, uma referência. Que seja uma referência. Que seja um orientador. Íntegro. Integrado. Que ele esteja inserido dentro de um contexto de participação, de cooperação, de estabelecer princípios, valores, né? Então, integrado. E representativo. Integrado. Integrador. Sim. Então, íntegro, integrado, integrador. Mobilize os talentos, as competências e dentro de um projeto comum, de uma causa maior, uma causa maior. Claro. Eu coloco nisso o quê? A questão do pensar da alma, o conteúdo, e não a alma só no termo de espiritualidade, em termos de uma causa que mova, que não seja simplesmente o dinheiro. Eu sempre falei nos meus textos que o objetivo da empresa nunca foi lucro. O objetivo do negócio é lucro. O objetivo da empresa é servir. As instituições, elas só se constituem válidas quando elas atendem uma necessidade específica. Elas servem e obtêm uma satisfação. Agora, para se manterem, elas realizam negócios lucrativos. Agora, o lucro que dá fundamentação à continuidade, à expansão, à continuidade. É o ser vivo. Sobrevive, se expande e mantém a sua longevidade, a sua continuidade. Então essas posições, isso é um posicionamento. Né? Agora, isso é um nuclear. Íntegro, integrado, integrador. Competências hoje, uns conteúdos de um processo educacional tem que considerar a excelência de vida. O que se chama excelência de vida? Porque a educação visa o quê? Se todo ser humano deseja a felicidade, todos os filósofos de todos os tempos, o objetivo do homem é o quê? Ser feliz. Ele tem o direito de ser feliz. Mas o que é felicidade? Isso não é ensinado em lugar nenhum, vai. O que é ser feliz? A felicidade social. Isso tem que estar no currículo. Quer dizer, a ética e a cidadania. Pode deixar de ter em qualquer currículo, em qualquer nível, ética e cidadania, para ser o quê? Vivenciada dentro de um contexto de escola, dentro de um contexto de família. Mas é aquela coisa também que nós falamos da crise das instituições. Quando uma instituição familiar está em crise, outras instituições vêm em socorro. Então, educação não é privativo de papai, de mamãe, não. A escola supre isso, tem que suprir esse déficit de educação. Sim. A empresa não tem que ser simplesmente uma treinadora, porque o treinamento não muda comportamento. Muda o que dá
dá um cabedal para enfrentar metas, um instrumental, uma capacitação. Mas o treinamento não muda ninguém. Claro. A educação muda. A educação muda. Essas instituições, a igreja, o Estado, todas as instituições devem se essa complementaridade, essa integralidade, sentido de totalidade. Então, isso é a visão estratégica. Tem que ser colocada, estudada nos currículos. Visão estratégica. Por que não estudar a beleza? Então, a beleza, a arte. Como é que vamos fazer? Então, essas coisas têm que estar todas inseridas dentro do processo de valorização humana. Porque se a escola não faz isso, a família não tem condições de fazer, mas a escola que se preparou para ser educadora. Uma escola que não é educadora, não é escola, é uma ensinadora. É uma ensinadora. Sim. Então não vai melhorar a sociedade. Melhora o mercado. O mercado não é a sociedade, faz parte. Ela vai atender apenas o mercado. Claro. O cliente. Aonde que você ensina a trabalhar o cliente? Não sob esse ponto de vista puramente mercadológico. Mas o cliente, aquele que deve ser atendido. Ele deve ser atendido. Né? Então, esse cliente é também os conteúdos. Estou falando de conteúdos. Não é? O bem, o belo, né? o bem comum, a ética aí, quer dizer, tem iniciativa do bem. Né? A Maria Tis está nos dizendo aqui, professor. A Maria Tis está aqui nos dizendo aqui que a integridade nas escolas também. Sim, integridade certamente. Nas escolas também. Também precisa haver integridade. Claro, com certeza. Claro. Escolas íntegras, integradas ao social. Integradoras, que integram, seja um centro irradiador de cultura. É outras coisas. Wagner, quando a gente fala na palavra, quando você fala em liderança, qual é o conceito exato de liderança? Qual é o conceito exato de educação? Qual é o conceito exato de cultura? Então, em matéria de cultura, é um horror. As pessoas falam em manifestações culturais e não sabem o que é cultura. Eu me lembro, em relação à educação, vale para tudo mais, o Giscard d'Estaing, quando assumiu, e quando foi eleito presidente da França, eu gosto muito desse momento. Ele reuniu todo o seu ministério para ouvir cada ministro. Então, falava o ministro da Educação. Ele, às tantas, com toda a delicadeza francesa, né, ele disse, olha, desculpe, mas Vossa Excelência está falando há 30 minutos, mas não disse ainda o que é educação. Me lembro de um debate que eu fui convidado para participar, não pude, mas ouvi, e reunia vários educadores numa TV educativa. Eu tinha aqui um compromisso de São Paulo, não pude participar. Mas ouvi. Os educadores ali reunidos falaram o tempo todo na escola, sob o ponto de vista de instalações, de metodologia, de professores, que o professor ganhava mal, precisava de ganhar melhor, precisava disso, daquilo. E os métodos pedagógicos. O que ela deveria, em termos da sua modernidade, não ter o computador na época, ela valorizava ter um computador na sala de aula. Entende? Era quando se discutia, foi um grande tema. Mas, me lembrou Giscard d'Estaing. Pois é. Formado na Escola Nacional de Administração na França, na ENA. Era colega nosso também. Era um daqueles que chega, foi um grande presidente, certamente, uma pessoa da maior qualidade. Quer dizer, as pessoas discutem muitas ferramentas, os processos, mas esquecem da essência do próprio processo educacional. Né? É verdade, é isso. É isso mesmo. Agora, outra coisa, você falou de informação. Outra coisa é o seguinte, eu estou falando dos conteúdos. A gestão, você enfatiza muitos aspectos de gestão. Né? Quer dizer, o choque de gestão é uma balela. Claro. Não entra na essencialidade, não dá choque nada, entende? Só talvez precipita mais soluções superficiais, não profundas. Então, a gestão.
por exemplo, como o gestor, que na verdade vai transformar tudo isso em realidade, né? Esse gestor, ele usa da inteligência e da artificialidade, da tecnologia e disso tudo mais, para ser um bom comunicador. Comunicação. Ser um bom comunicador. Não há dúvida que a comunicação é decisiva. A comunicação, a delegação de autoridade, Verdade. quer dizer, é onde toda uma teoria, eu costumo dizer, toda uma teoria de administração converge para a delegação. Saber o líder estender os seus limites, muito além de ir, muito além dos seus limites, saber delegar. E a delegação imposta em corresponsabilização, é bom lembrar isso. Então, não há nada mais democrático do que a delegação. Claro. Transferir o processo decisório como copartícipe, corresponsável. Mas a decisão é um indicador de maturidade. A criança não decide nada, é dependência. No processo de independência, é aquela explodir da juventude, da adolescência, mas chegar à maturidade, à idade adulta, decidindo. Decidir seu próprio destino e contribuir na decisão de grupo, com consenso, no diálogo, consenso, decisão. Né? Decidir. Professor, o Instagram tem uma dificuldade. Quando faz 60 minutos, ele corta de repente e pode ser cortado a qualquer momento. Nós temos 1 minuto e 21 ainda para ficar no ar, antes de sermos cortados pela tecnologia. É a ditadura da tecnologia. Eu gostaria que nesses minutos finais, esse minuto e 12 que o senhor tem, se eu pudesse estar falando tão bem, se pudesse... Está na cara que a gente vai ter que fazer outras lives aprofundando isso, professor. Eu realmente estou encantado. Né? Eu costumo falar muito, eu estou ouvindo aqui, estou aprendendo muito. Muito obrigado mesmo pelas suas reflexões. Mas nesses 54 segundos, o que o senhor nos mandaria antes que nos cortem? Eu vou dizer muito rapidamente. Eu gosto muito, você sabe, de metáforas, de parábolas, né? Gosto muito. Então, pegando um rei que, na verdade, propôs um dilema para os seus ali súditos, ele disse o seguinte: mostrou a mão e um pássaro na mão. Ele diz: esse pássaro, e fechou, esse pássaro está vivo ou está morto? Então os caras, o mais sabido, né, diz assim: o destino do pássaro está em suas mãos. Porque se ele pressionar, ele diria: olha, o pássaro morreu. Né? Não, o pássaro está vivo, ele soltava. Então o destino do pássaro está em suas mãos. Então eu acho que tudo isso, Wagner, está em nossas mãos, realmente. Suas, minhas, de todos de cada um. Eu agradeço a participação. Muito obrigado, professor. Vai terminar, daqui a pouco nos corta, mas vamos marcar uma outra. Nós vamos, certamente, muitas visualizações vão ocorrer ainda, porque a gente vai realmente lançar essa oportunidade de gravação para o mundo afora, porque é importante que muitas mais pessoas, além daqueles que nos honraram com a sua presença, nos assistindo e vendo as suas reflexões tão significativas, possam se beneficiar também. Muito obrigado, professor Francisco Gomes de Matos, meu padrinho, não se esqueça disso que você é. Um abraço. Eu estou afinado como você, já ganhei. Tá bom, professor. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. E a todos sabem que eu estou sempre à disposição. Muito obrigado.